Bom dia, pessoal. Bem-vindos aí ao webinar. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a próxima geração de antivírus que a CrowdStrike vem a trazer para nós. Tá? Para a gente fazer uma breve introdução, né, de quem é a CrowdStrike, para quem não conhece a empresa, certo? A CrowdStrike é líder em segurança de endpoint, fornecida por serviços em nuvem. Aqui a gente pode considerar endpoint como qualquer dispositivo a ser protegido, tá? Pode ser desktops, servidores, mobile devices, então qualquer dispositivo é considerado um endpoint. Bom, a CrowdStrike foi fundada em 2011 nos Estados Unidos, com o objetivo de buscar uma nova abordagem para combater os ataques sofisticados e malwares já existentes no mercado. O objetivo principal deles é combinar uma proteção avançada com inteligência e buscando o principal objetivo de não combater somente o malware e sim o atacante que está por trás dessas ações, certo? Em resumo, essa daí é a CrowdStrike, tá? Maiores dúvidas, a gente fornece posteriormente ali os acessos, mas se vocês procurarem ali no Google ou qualquer informação sobre CrowdStrike, vai aparecer as informações sobre a empresa. Falar um pouquinho sobre quem é a Interop, certo? A Interop atua há 25 anos no mercado de tecnologia da informação, agora há mais de 25 anos, né? Principalmente entregando, implementando e suportando as principais tecnologias nos seus clientes. Atualmente conta com mais de 300 colaboradores e ela é revenda oficial CrowdStrike no Brasil, certo? Então, qualquer dúvida em relação a questões comerciais ou técnicas, estamos à disposição. Então, tem os contatos, vai ter os contatos ali no final e ali no início, então, estamos à disposição. Bom, falar um pouquinho sobre mim. Eu sou Daniel Nagata, né? Caso já estou há mais de 15 anos na área de TI, no mercado de TI. Atualmente, eu sou o líder em segurança da empresa Interop, focada principalmente em consultoria, infraestrutura e segurança da informação. Segue aí algumas certificações na qual eu possuo. Atualmente também eu já sou certificado CrowdStrike na ferramenta de próxima geração de antivírus. Bom, próximo. Só para contextualizar, pessoal, o que o pessoal fala a próxima geração de antivírus, né? Uma nova geração de antivírus para proteção corporativa. Bom, o que esse conceito que todo mundo fala bastante na internet, o que é essa nova geração, né? É propor uma nova abordagem para proteção de endpoint. Então, que consiste em o quê? Principalmente na prevenção e não na reação. Certo? Então, hoje, os antivírus tradicionais, a gente foca muito na parte mais reativa do que na parte proativa. Outro ponto que é relevante na próxima geração é a detecção de ameaças não conhecidas. Então, o foco é trabalhar com ameaças que não são conhecidas ou principalmente zero day. Outro ponto muito importante é não impactar no desempenho do endpoint. Então, isso acredito que grande maioria do pessoal sabe como os antivírus tradicionais comprometem o desempenho do dispositivo, seja o computador, seja servidores. A questão de implementação, então, é uma nova abordagem de implementação, focando principalmente numa implementação de forma ágil. Então, não demorar, mudar o conceito de implementação passa de ser em horas e não mais em meses ou dias. E o outro objetivo é não ter a necessidade de ter mais uma infraestrutura para manter a tua solução de antivírus. Então, esse é o que essa próxima geração provê como inovação.
E, principalmente, o que muda, certo? O que muda no funcionamento das soluções tradicionais para essa próxima geração? Bom, nessa próxima geração, a gente utiliza as tecnologias agora que para auxiliar no combate às ameaças, certo? A gente utiliza hoje inteligência artificial, detecção de comportamento e o machine learning. Então, a partir dessas três tecnologias, a gente consegue combater as ameaças conhecidas e desconhecidas. Então, podendo antecipar e prevenir. Então, esse é o objetivo principal. Então, o nosso resumo é a gente focar em trabalhar na prevenção e não na reação de uma possível ameaça. Bom, alguns motivos que te levam a substituir a tua solução atual pela de próxima geração de antivírus. Bom, não existe mais o conceito de assinaturas, então tu não vai precisar ter a dependência de ter a preocupação de estar os teus endpoints atualizados para estarem protegidos, então tu não vai existir mais essa preocupação. Consequentemente, não existindo também o esforço do time de segurança ou time de TI que faça esse tipo de abordagem. Uma solução agora totalmente em nuvem, então tu não exige mais uma necessidade de infraestrutura para manter o teu antivírus, então não existe mais a necessidade de ter servidores para manter a solução de vírus, ter servidores para repositório ou servidores para armazenar arquivos em quarentena, isso tudo não existe mais a necessidade. Não existe mais a questão de scan nas máquinas, não é necessário agora tu fazer varredura nos computadores ou nos dispositivos, no endpoints, porque, como eu comentei anteriormente, as soluções de próxima geração, elas trabalham com machine learning, com comportamento, com a ação que vai ocorrer no dispositivo. E não mais eu vou precisar escanear arquivo por arquivo, identificando se ele é um malware ou não é. Então, essa é a diferença. E, principalmente, por causa das opções que temos de não ser, a solução ser em nuvem, a implementação é reduzida em horas, para horas e não mais em dias ou meses. Então, tu não tem mais a necessidade. A única necessidade hoje é tu contemplar a instalação de agentes nos dispositivos, a partir disso eles já estão protegidos. E principalmente a questão, por tu não ter scan nas máquinas, não é afetado o desempenho do endpoint. Bom, só reforçando os principais benefícios, então, sem assinaturas, então é um conceito diferente no qual as soluções tradicionais abordam, então não tem mais a preocupação de assinaturas. É um agente leve, único e inteligente. Então, é um único agente. Em outras soluções tradicionais, a gente precisa instalar agentes adicionais caso tu queira novas funcionalidades. Então, no caso aqui da próxima geração, ele não existe essa necessidade. É um único agente que vai ser instalado no endpoint. Existe uma solução de machine learning. Então, ele é utilizado, então, o comportamento de máquina, né, para identificar possíveis ameaças. O threat hunting é um modelo para a gente conseguir buscar e identificar ameaças desconhecidas. Então, esse daí é identificando possíveis ameaças que tu tenha no ambiente através dessas soluções. Executa em qualquer endpoint, seja independente da plataforma, independente do tipo de dispositivo, ele executa em qualquer dispositivo. E essa solução da CrowdStrike, ela é líder no Gartner para proteção em endpoints. Bom, como a CrowdStrike
trouxe essa solução? Bom, a solução, a empresa é CrowdStrike e a solução se chama Falcon, tá? Então, aqui, a partir desse slide aqui, eu vou mostrar algumas funcionalidades do produto Falcon, certo? Só para deixar claro que não vai ser mostrado todas as funcionalidades, então acredito que a gente vai focar em algumas, certo? Mas maiores detalhes a gente pode posteriormente repassar o material, pode entrar em contato aqui com a Interop, a gente tem detalhado cada uma das funcionalidades, mas aqui nesse webinar a gente vai abordar algumas somente. Tá? Vamos iniciar pelo Falcon Prevent. Tá? O que consiste nessa solução do Falcon Prevent? Ele é a proteção de antivírus de próxima geração, certo? Ele fornece a visibilidade e contexto nos alertas, tá? E todos os eventos, eles incluem informações detalhadas, aos quais vocês podem verificar no print aqui, à direita. Ele forma informações detalhadas da estrutura do ataque, então ele vai mostrar todas as informações ali que tu precisa para poder mitigar o ataque, conhecidos ou desconhecidos. Então, independente se seja um malware que já exista no mercado ou que seja um novo, ele vai ter todo o detalhamento da estrutura do ataque. Ele trabalha com machine learning, então já é nativo da própria ferramenta, a solução essa Prevent. E ele trabalha com indicadores de ataque. Só para contextualizar o que são indicadores de ataque, o foco dos indicadores se concentra na detecção da intenção do invasor, que está tentando realizar o ataque, independente da metodologia que ele esteja utilizando. Então, é uma abordagem um pouco diferente, em vez de a ferramenta focar no ataque que já ocorreu ou que já é conhecido, ele vai procurar indicadores de como esse invasor está tentando realizar o ataque, seja com algum malware ou seja utilizando técnicas do próprio dispositivo. Em resumo, só para contextualizar, o Falcon Prevent é a solução mais básica, digamos assim, para a substituição da tua ferramenta tradicional de antivírus. Então, com o Falcon Prevent, a gente já tem a solução de proteção em relação aos antivírus, a vírus e ataques conhecidos, incluso, além, o acréscimo de machine learning, que acredito que a maioria das soluções hoje não possui, e os indicadores de ataque, que é um foco um pouco diferente da atuação. A próxima funcionalidade, a gente chama de Falcon Insight, certo? O que consiste no Falcon Insight? Ele é uma solução, ele é a solução de EDR. O que é a EDR? É a solução de detecção e resposta no endpoint. Então, o que consiste? Tu identificou uma ameaça, certo? Tu munir de informações a partir do Falcon Insight para tu tomar alguma ação, para ter uma resposta a esse incidente. Então, seja ele com o Falcon Insight, ele te possibilita uma interação direta com o endpoint. Essa interação não é acesso remoto ao servidor ou ao dispositivo, é ao agente do CrowdStrike, então que te possibilita executar comandos, executar contenção no isolamento de rede no dispositivo. Então, só lembrando que não é acesso remoto ao dispositivo. Tá? A partir do Insight, tu consegue investigar o ataque, seja um ataque silencioso ou contextual. O que consiste nisso aí é tu poder identificar o que está ocorrendo no endpoint, seja se o usuário ou o atacante ou o vírus esteja, quais arquivos ele está acessando, quais arquivos ele está executando, quais tipos de acesso ele está tendo. Isso aqui eu consigo através do Insight.
E a partir desse momento que tu tem esse tipo de informação, eu consigo fazer as buscas complexas. Então, a partir disso aí, eu consigo saber quais comandos estão sendo executados no dispositivo. Com esse tipo de informação em mãos, eu consigo atuar numa resposta a esse incidente. Bom, a próxima funcionalidade, certo? A próxima funcionalidade que nós temos aqui é o chamado Falcon Spotlight, certo? O Spotlight, ele é focado principalmente na identificação de vulnerabilidades que os dispositivos, ou os endpoints, no caso, possam ter ou não possam ter. Tá? Ele é como se fosse uma análise de vulnerabilidades em cima de cada um dos endpoints. Então, o que acontece? Ele identifica patches não instalados nos seus dispositivos. Todos os patches, ele tem a correlação com o CVEs, certo? Os CVEs são uma identificação das vulnerabilidades e o que ele é exposto, né, a essa vulnerabilidade. Então, caso queira, tem toda a vulnerabilidade que ele citar, vai ter um CVE correspondente. Então, são vulnerabilidades já conhecidas. Tá? A partir do Spotlight, a gente consegue ter uma visibilidade instantânea, né, de como que está a situação do teu ambiente em questão de vulnerabilidades. Se vocês verem aqui o print ao lado, eu já mostro quantos hosts eu estou vulnerável e quantos hosts eu estou protegido. Protegido ou, pelo menos, sem a vulnerabilidade identificada. E somente vulnerabilidades conhecidas nessa opção aqui. Bom, o que consiste, então, do Spotlight? O que ele agrega, principalmente? Tu não vai precisar fazer uma varredura no teu ambiente, como no método tradicional de análise de vulnerabilidades, no qual tu faz um deploy de uma ferramenta no teu ambiente e ele faz o escaneamento ou da rede, ou dos IPs, ou de dispositivos específicos. E todas essas funcionalidades, só reforçando ali, não precisa de agente adicional do Falcon. Então, o único agente, ele faz a função do Spotlight, ele faz a função do Prevent e ele faz a função do EDR. Então, essa é uma grande vantagem que mesmo eu querendo funcionalidades novas, eu não preciso instalar um agente distinto para cada uma delas. O único agente faz toda atende todas essas funcionalidades. Outra funcionalidade que temos é o Falcon Discover. Tá? Lembrando também que o Falcon Discover também não utiliza outro agente qualquer, então todas as funcionalidades que eu vou estar apresentando aqui hoje para vocês é no único agente. Então, em nenhum desses casos a gente precisa instalar agente adicional ou configuração adicional no teu dispositivo. Então, não é necessário. Tá? Voltando aqui para o Falcon Discover. Tá? O objetivo do Falcon Discover é monitoramento de segurança de rede e a higiene de TI. O que consiste isso aí? A partir do Falcon Discover, a gente consegue obter um inventário de sistemas e um inventário de aplicações. O que a gente obtém com isso aqui? A gente também identifica sistemas não autorizados que possam estar sendo utilizados pelos usuários ou sistemas não autorizados sendo utilizados pelos usuários. Então, é uma forma de tu ter uma visão geral do teu ambiente. Assim, tu consegue ter a certeza que as aplicações que estão sendo utilizadas são aquelas que são autorizadas ou permitidas na tua organização. A outra funcionalidade que temos ali do Discover é monitoramento de contas de usuário. O que consiste nessa questão de monitoramento de contas de usuário? As principais como as credenciais de administrador estão sendo utilizadas no seu ambiente. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que tem uma permissão de administrador em tal equipamento e ela está sendo utilizada. Ou tal pessoa, ou tal equipamento, tal dispositivo se logou em um outro dispositivo com a conta de administrador. Então, esse tipo de controle tu pode ter, porque no momento que
é possível obter as credenciais de administrador, tu tem acesso a qualquer funcionalidade, seja do dispositivo ou até do ambiente. Então, o controle o monitoramento desse tipo de conta se torna essencial para as questões de segurança. Aqui temos o Falcon Intelligence, também, que é uma outra funcionalidade da solução Falcon. Bom, o que consiste isso aqui? A CrowdStrike, ela possui uma equipe global de inteligência que monitora, rastreia constantemente o espaço, o cybersecurity, em relação à cibersegurança. O que eles buscam nisso? Eles buscam rastrear os tipos de ataque, a origem do ataque, quais são os alvos dessas ameaças. Então, é uma forma, fornece ainda por cima informações personalizadas de inteligência para que a pessoa, a organização, munido dessas informações, a gente consiga fazer as ações para mitigar esses ataques. Então, a partir dela, eu consigo desenvolver ferramentas, ou táticas, ou metodologias, ou procedimentos para combater esses que a gente chama de adversários, tá? Que são pessoas, ou organizações até criminosas, que tentam atacar indústrias, governo, ou outras instituições, e instituição, né, o time de segurança munido desse tipo de informação, eu consigo não contra-atacar, mas pelo menos eu consigo me proteger com esse tipo de informação. Então, com isso, em resumo, eu consigo diagnosticar os incidentes com mais eficiência. Então, bom, só em resumo, isso aqui foi alguma das funcionalidades, certo? E para trazer aqui, o que o objetivo da CrowdStrike, juntamente com a solução Falcon, é trazer uma maior segurança e com menor esforço, certo? Principalmente oferecendo uma plataforma, lembrando que sendo uma solução totalmente em nuvem, certo? Ele vai te trazer todas essas funcionalidades, obviamente dependendo da funcionalidade que se optar por adquirir. Então, é uma única plataforma. Só para adiantar no final, aqui mais à frente eu vou fazer uma demonstração prática. Então, é uma única plataforma, tu não precisa acessar softwares distintos ou páginas distintas para acessar cada uma das funcionalidades, tá? Então, em resumo, o objetivo é automatizar o processo de detecção e das ameaças em tempo real. Então, como a gente reforçou desde o início, né, a gente vai trabalhar sempre com a prevenção. Então, o pior é tu trabalhar de forma reativamente. Depois que o ataque já ocorreu, depois que já teve os danos no teu ambiente, é uma forma muito reativa de se trabalhar e não é mais o ideal hoje. Bom, agora a gente vou demonstrar uma funcionalidade, uma simulação de um vírus aqui. Deixa eu só habilitar aqui o compartilhamento da minha área de trabalho. Só um minutinho. Vocês conseguem visualizar a minha tela? Estão conseguindo visualizar? Só dê um ok no chat aí, se estiverem conseguindo visualizar, tá? Bom, deixa eu só aqui. Pronto. Ó, aqui, só para a gente demonstrar, essa aqui é a plataforma Falcon, certo? Então, só para demonstrar aqui para vocês rapidamente, ó, em uma única plataforma eu tenho todas as funcionalidades. No meu caso aqui, eu estou com todas as funcionalidades habilitadas, certo? Nessa minha instância, ok? Então, das funcionalidades que nós comentamos ali no webinar, nós temos aqui a parte do Discover, nós temos aqui abaixo a parte do Spotlight, certo? Então, como eu lembrei, é uma plataforma
para a solução de segurança. Então, não é necessário eu acessar outro link, acessar outra aplicação, abrir outro software para ter a funcionalidade. Todas as funcionalidades estão na mesma plataforma. Elas vão sendo habilitadas conforme a tua aquisição ou necessidade, certo? Bom, qual o ataque que a gente vai simular hoje? Hoje, eu acredito, é uma grande preocupação, certo? Deixa eu só demonstrar aqui antes para vocês, opa, rapidinho, que eu estou com o CrowdStrike instalado aqui na minha máquina, se vocês conseguirem visualizar aqui, tá? Está instalado, está em execução, está aqui o agente, o CrowdStrike Falcon Census Service. Então, ele está em execução, tá? Eu vou realizar o teste na minha própria máquina, só fechar aqui para demonstrar para vocês. O que vai ser consistido esse teste? Hoje, uma das maiores preocupações, acredito que sejam no ambiente de TI, são ataques relacionados ao tipo de ransomware, certo? Hoje, muitas empresas têm uma grande preocupação nessa questão de sequestro de dados, certo? E uma grande preocupação na questão em relação a dados hoje, uma questão do valor desses dados. Então, um tipo de ataque de ransomware é muito difundido hoje por causa disso. Então, a gente vai fazer o quê? Peguei na internet um software que ele simula um ataque de ransomware. Isso aqui eu coloquei no Google, a primeira opção que veio, ele simula um ataque. Ele vai gerar arquivos, vai criptografar os arquivos e, a partir desse tipo aqui, ele vai demonstrar se, o próprio software aqui, ele vai demonstrar se a minha máquina, o meu dispositivo, ele está vulnerável ou não. Tá? Eu só vou dar um check now aqui. O que ele está fazendo ali nesse momento? Está gerando arquivos, ele vai começar a criptografar arquivos, no qual essa ação de criptografar, ela simula o que um ransomware faz. Então, é realmente simulando ataque. Bom, eu estou deixando aqui ele executar. Posteriormente, eu vou mostrar na interface ali do CrowdStrike o que ele está agindo para conter esse tipo de ataque. Então, só deixar executar aqui, é um processo relativamente rápido, no qual ele gera diversos arquivos, são arquivos aleatórios, ok? No qual ele está gerando e ele está fazendo a criptografia deles. Então, estão usando técnicas utilizadas, conhecidas e algumas até desconhecidas de ransomware. Bom, eu vou abrir aqui, já vou agilizando enquanto ele está a execução. Eu vou aqui na parte de detecção. Essa parte aqui de detecção é a parte onde aparece, ó. Só para vocês verem aqui na tela, aqui, à direita, deixa eu só descer um pouquinho, ó. Estes 4 itens aqui, se vocês verem a data na qual ele está aqui, descrito, fevereiro, 6 de fevereiro de 2020, 10:29, que é agora. Então, o que aconteceu? Já teve 4 ações aqui, o software nem terminou de escanear e o CrowdStrike já agiu, certo? De forma silenciosa, não gerou qualquer tipo de alerta, não comprometeu a minha máquina, o desempenho. Bom, agora vamos ver o que ele bloqueou. A partir disso eu consigo, identifiquei aqui, ele teve uma detecção. Eu posso abrir aqui. Bom, só um minutinho, ele está carregando ali as informações. Bom, a partir disso aqui, esse aqui é o modelo, só para a gente contextualizar em relação à apresentação que a gente fez ali um pouco anterior, nos slides, essa tela aqui, nada mais é que o Prevent, juntamente com o Spotlight. Spotlight, desculpa, não, o Insight, tá? O que é o Prevent? Com o Prevent, somente com a tua solução de Prevent, eu já tenho esta funcionalidade aqui, no qual eu identifiquei uma ameaça, o CrowdStrike identificou uma ameaça e já bloqueou ela, então ele já tomou uma ação, já é uma ação automatizada, na qual ele já bloqueou, então eu não preciso de uma intervenção manual, não preciso de um administrador para definir o que vai acontecer. Aqui eu tenho todo o caminho que esse suposto
ataque, suposta ameaça, executou. Então, ele partiu aqui de todas umas questões, ó, a hierarquia de como esse ataque foi disparado. Então, eu tenho toda aqui a árvore de processos no qual ele fez. Na informações, aqui à direita, eu consigo ver qual é o hostname, qual é que é o usuário que está logado, qual foi a ação que a ferramenta tomou, qual é a severidade desse tipo de ameaça, porque hoje o ransomware, todo ransomware é considerado com uma severidade bem alta. Quais foram os tipos qual foi a técnica utilizada? A técnica utilizada foi, ele está comentando aqui, encriptação de dados. Então, já é uma técnica que ele reconheceu que tem uma atividade suspeita que está criptografando dados na minha estação. Então, ele já tomou uma ação e já informou qual a tática que está sendo utilizada nesse ataque. Detalhes do ataque, ele vai mostrar qual o caminho que está, o arquivo que ele identificou como malicioso, qual o hash, o indicador de ataque, que a gente comentou anteriormente, qual o processo, qual o comando que foi executado, qual o caminho da pasta, o hash desse arquivo. Então, eu estou munido de informações para eu tomar qualquer ação. Mesmo que a ferramenta CrowdStrike ou Falcon não tenha tomado ação, a partir disso eu tenho informações para conseguir fazer uma resposta a esse incidente. Certo? Aqui mostra o período. O que mais? Eu mostro informações do usuário, eu sei qual é que é o meu ID, eu sei qual é que é o host, informações sobre o host, tem aqui informações de sistema operacional, build, qual a versão do meu antivírus. Então, eu tenho informações até inclusive de IPs, certo? E mostra inclusive ações que foram realizadas no disco da minha máquina. Então, lembrando que temos aqui essas opções aqui que estão em cinza, tá? Essas opções em cinza, elas não estão habilitadas porque nesse ataque não consiste qualquer um desses tipos de detecções. Então, se esse tipo de ataque fosse uma questão de vírus conhecido, ele já iria apresentar aqui. Se fosse uma questão relacionada à inteligência, ele já iria aparecer aqui. Se fosse uma coisa relacionada que esse ataque ele realizasse alguma operação de rede, ele já iria aparecer aqui. E, posteriormente, os demais. Se houvesse uma alteração de DNS, ele iria informar o que foi feito no DNS aqui. Ele vai informar se foi feita alguma mudança no registro aqui e nos processos. Bom, em resumo, tá? Esse aqui, deixa eu fechar, minimizar isso aqui. Então, isso é só todos esses itens aqui que eu mostrei, tá? É o Prevent. É a solução mais básica que a gente tem, a solução, a funcionalidade mais básica da solução, Falcon, ela já de prover todos esse tipo de informação, entendeu? A árvore de processos vai estar inclusa, todas essas informações que temos aqui nos detalhes da execução já vai estar incluso. Agora, o que consiste no Insight também? Onde tem a possibilidade de conectar no host. Então, a gente pode conectar no host para fazer algumas ações. Eu posso fazer a contenção de rede. Eu posso, a partir dessa opção, eu consigo desabilitar a rede do dispositivo afetado, para que caso ele não propague essa ameaça, não propague esse vírus, eu consigo interromper a comunicação de rede e deixar somente a comunicação de rede entre a nuvem da CrowdStrike e o dispositivo. Então, eu continuo podendo acessar o host, mesmo ele estando sem rede de comunicação com o dispositivo na rede onde esse dispositivo está, e, ao mesmo tempo, com um possível atacante que possa estar conectado nesse dispositivo. Então, é uma forma de eu fazer esse método, né, de contenção. Sobre informação. Terminou o scan. Então, a ferramenta detectou, tenho em 16 casos, nos 16 casos eu não estou vulneráveis. Por quê? Porque o CrowdStrike tomou uma ação a partir daqui, bloqueando o teste que eu estava fazendo. Vou dar um exemplo ou outro aqui.
Eu posso abrir, no qual ele fez aqui o mesmo teste, a mesma simulação de ataque, ele vai mostrar todas as informações que eu tive no outro caso. A diferença entre a outra detecção que eu abri em relação a essa daqui é que essa daqui, ela utilizou uma tática de machine learning, o agente utilizou, o CrowdStrike, a solução Falcon, utilizou uma técnica de machine learning para identificar o ataque. Então, para ver como ele identifica a ameaça baseando-se no comportamento. Então, essa também é uma das principais características da nova geração de antivírus. Então, ele detectou esse tipo aqui de simulação de ataque, ele identificou no machine learning e fez as devidas ações. Ele bloqueou o processo e colocou em quarentena esse arquivo malicioso. Bom, essa aqui foi a demonstração, uma demonstração bem simples, mas no qual a gente simula um real ataque, no qual diversas empresas e organizações tiveram muitos problemas em relação a esse tipo de ataque. Deixa eu só encerrar aqui o compartilhamento. Deixa eu só voltar aqui a apresentação. Bom, aqui eu finalizo a parte da apresentação do webinar e a parte prática. Então, e agora a gente abre para perguntas.